Bem, nós estamos aqui para conversar um pouquinho mais e melhor sobre uma dúvida que surgiu na nossa turma a respeito do enunciado e da enunciação. Apesar da gente compreender que tem uma infinidade de discussões acerca disso na internet, muitos acessos, né? Eu acredito que traz algum conforto para as pessoas que se frequentam, né? Observar um professor falar acerca dessas questões, dirimindo algumas dúvidas. Evidentemente, tudo que a gente fala aqui tem certos limites, é um pouco, como que eu diria, restrito ao ambiente, mas a tentativa é fazer chegar de uma maneira mais explicada essa questão do enunciado e da enunciação. Olha, quem quiser saber alguma coisa melhor sobre isso, esse termo da linguística, tem esse livro aqui do Bakhtin, que é um livro delicioso de ler, eu gostei muito dele quando eu li lá na minha juventude, né? Que não vou falar aqui quanto tempo faz, mas é delicioso porque é extremamente esclarecedor acerca dessa questão. E também tem esse texto aqui do José Luiz Fiorin, que é As Astúcias da Enunciação, que também é extremamente didático. O Fiorin é uma sumidade brasileira nessa questão, e todos aqueles que têm intenção de compreender melhor essa questão devem se dirigir a esses textos para compreender melhor. E aí temos Carlos Ceia, Gerard Genetti e outros personagens que falam muito bem sobre isso. A questão que eu vou apresentar aqui restringe-se a um aspecto bastante simples. Qual seja, o enunciado é aquilo que está registrado, né? Aquilo que nós poderíamos chamar de produto. Né? Esse produto é o que nós temos acesso, é a coisa que nos chega, é aquilo que nós estamos em contato direto. Então, sempre que você observa um texto escrito, colocado em papel, ou então um audiovisual elaborado, filmado, que você assiste, nós podemos dizer que nós estamos diante do enunciado. Esse enunciado tem vários elementos a serem analisados, evidentemente. Quando nós temos o aspecto literário em pauta, importa-nos então o narrador, importa-nos o tempo, importa-nos o espaço, né, o modo de narração, essas coisas que concernem a narrativa, a maneira como a narrativa foi produzida. É evidente que a gente observa a qualidade de algumas coisas que estão ali naquele espaço criado, naquele produto. Né? No caso que que está mais próximo de nós, é o caso do Famigerado, um conto do Guimarães Rosa, que eu gosto muito e que eu frequentemente trago para as aulas de pós-graduação. Esse conto Famigerado, ele é muito interessante porque nós percebemos que existe um cuidado muito grande na produção dele. Então nós temos ali um cangaceiro, e esse cangaceiro ele vai até um povoado que fica distante da casa dele, perguntar para uma pessoa que a gente imagina que vende remédios, um boticário, um farmacêutico, ou mesmo um médico, né? O significado da palavra famigerado. Essa palavra famigerado é até engraçada, ele não sabe direito o que é o famigerado. Não só não sabe o sentido, como não sabe sequer pronunciar a palavra. Então ele fala famílias gerado, faz-me gerado, fal-me gerado. É uma coisa assim. Né? E ele é muito engraçado porque a pessoa que ouve, o rapaz que está ouvindo, ele entende que ele está em perigo. Porque o rapaz que vem visitá-lo é um homem muito perigoso, conhecido como um homem de muitas e carregadas mortes, que se está falando ali muito tranquilamente, aquilo não assegura que ele está a salvo. Né? Ele está ali em trégua de pantera, como ele costuma dizer. Então, isso gera todo o problema, porque o que ele vai dizer para o homem? Que famigerado é uma pessoa de má fama? Né? E se, esta é a dúvida que assalta, e se alguém falou que ele, o narrador, é que disse para uma outra pessoa que aquele homem é um famigerado fulano de tal?
o Damásio, o das Siqueiras, né? Essa dúvida produz uma série de questões dentro do conto que é delicioso de se ler. E existem dentro dessa narrativa um conjunto de situações que facilitam o narrador imaginar que ele está em perigo, né? Começa pela configuração do terreno. Como é um terreno que tem um descampado na frente, a casa fica no fundo, e o famigerado veio com 3 outros homens, e esses homens ficaram um pouco mais distantes, cercando, de certa maneira, a saída dele. Ele imaginou que estaria ali, né, que a pessoa não queria que ele fugisse daquele lugar. A gente observa também a propriedade na escolha dos personagens, né? Se por um lado o Damásio é um indivíduo muito perigoso, que é um homem reconhecidamente matador, por outro ele é completamente desconhecedor das tramas da linguagem. É isso que faz com que ele vá caminhar tão longe, né, em busca de uma resposta. E também existe uma propriedade na escolha do narrador, do personagem central, que é o personagem esse que a gente imagina ser um boticário, um farmacêutico, né, ou até um médico, que é uma pessoa que não tem perigo algum, né, que não é um assassino, que não é nervoso, que não é perigoso, mas que tem domínio sobre a palavra. Muito bem. Eu só queria pontuar como é importante para o conjunto da narrativa a escolha desses 2 personagens, a escolha desse tempo, a escolha desse lugar. Isso daí deu muito trabalho para ser pensado. Esse produto não ficou pronto de uma vez. A gente costuma pensar que o Guimarães Rosa trabalhou neste conto por algum tempo, mesmo sendo ele um escritor habilidoso. E isso daí que é muito interessante, porque essa instância de produção, né, este processo que antecedeu aquilo que a gente lê, né, ele é muito importante, por vários motivos. A gente pode pensar assim, por evidente que o Guimarães não escreveu esse conto para divertir as pessoas tão somente. Existe ali um assunto muito importante a ser tratado, que é o poder da palavra, na questão de fabricar a realidade, né? Se nós tivéssemos pura e somente um dicionário ali para explicar para o Damásio o que era famigerado, nós teríamos uma outra realidade. O desenlace da questão se deu pela atividade de quem pôde, pelo poder que tem da palavra, enfiar paz dentro da realidade. Então ele criou uma realidade. Essa questão é uma questão muito importante para nós literatos, né? Porque ela se parece, ela se afigura como uma das grandes funções da literatura, né? Essa de fabricar a realidade. A narrativa tem a capacidade de fabricar a realidade. Então é isso. O enunciado é aquilo que a gente lê, aquilo que está pronto, é o produto, e a enunciação é o processo. Pelos elementos do enunciado, a sua precisão, a sua perfeição, a qualidade das escolhas, a montagem das cenas, né? A gente percebe que houve um trabalho grande antecedendo aquilo que nós lemos. Esse é o trabalho de enunciação, e ele está carregado de propostas ideológicas, de pressões anímicas, que estão vinculadas ao produtor do conto, o famigerado, que é o Guimarães Rosa, né? Então nós temos que separar enunciado de enunciação, para a gente poder se aprofundar um pouco mais nas malhas do literário, né? Uma outra questão interessante também, que deveria ter sido apresentada um pouquinho antes dessa conclusão parcial, é o fato de que o próprio conto traz uma divisão entre enunciado e enunciação. Uma coisa enunciada é aquilo que o farmacêutico diz para o Damásio, né? Aquilo que saiu da boca dele é um enunciado, né? Porém, o conto todo trabalha os processos de formação desse enunciado que estão presentes no coração do enunciador, os processos de enunciação. Então a gente tem ali naquele conto, bem metaforizado, quanto a enunciação é importante. Pensar na enunciação
faz com que a gente entre pelo texto por uma porta muito estreita, mas muito elucidativa daquele sentido que vai se formar. É isso, eu espero ter ajudado vocês. Espero que tenha trazido, que como o farmacêutico do conto, tenha trazido paz.